Fala pessoal, tudo bem? Michel aqui. Seja bem-vindo ao meu novo projeto M3P Podcast. Aqui você vai ouvir o conteúdo das lives que eu fiz lá no Instagram. E você vai poder ouvir os conteúdos enquanto lava a louça, cuida do cachorro, toma conta das crianças ou seja lá qualquer outra atividade. Então, bora pro conteúdo. Boa tarde pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. Quem está assistindo ao vivo, quem vai assistir a gravação depois. Hoje nós vamos conversar então sobre vitimismo. Nossa quarta live. Amanhã tem mais, domingo tem live. Vão ser 10 lives no total, tá? Então, seja muito bem-vindo. Espero que você esteja fazendo as tarefas para avançar, para lá no final desses 10 dias você entender que realmente vale muito a pena quando a gente foca a nossa atenção em se desenvolver. Todas as vezes que você focar em você, olhar para dentro e olhar para Deus, com certeza a sua vida vai melhorar. O que acontece hoje em dia, na verdade sempre aconteceu, mas hoje com mais intensidade, é que a gente olha para fora demais, olha para o outro e esquece de olhar para Deus. Então, quando alguma coisa não estiver indo bem da sua vida, lembre o seguinte: falta olhar para dentro e falta olhar para Deus, né? Se melhore, estude, se torne uma pessoa melhor, vá atrás de desenvolver virtude, seja uma pessoa correta, desenvolva novas habilidades, se esforce. E hoje esse assunto cai muito bem sobre tudo isso que eu estou falando, porque nós temos uma tendência natural em ser vítimas, né? Nós temos a tendência de colocar a culpa sempre no outro. E por que isso acontece? Acontece com muita frequência. Eu estou falando isso, de maneira nenhuma eu coloco as coisas que a gente conversa aqui como se eu fosse uma pessoa perfeita. Jamais. Eu não sou uma pessoa perfeita. Eu estou em pleno desenvolvimento, estou sempre aprendendo, estou sempre estudando. E eu já passei por uma fase onde que eu era muito vítima. Eu me considerava vítima de todas as maneiras. Eu achava que a culpa era dos meus pais, eu achava que a culpa era do governo, eu achava que a culpa era do país, eu achava que a culpa era do prefeito, eu achava que a culpa era do governador, eu achava que a culpa era disso, daquilo, da história e tal. E nunca era minha. Por quê? Eu cresci numa família humilde, minha mãe criou aí vários filhos sozinha, sem ser casada. A gente passava muito aperto, né? Então, minha mãe sempre reclamou demais. Depois que a gente foi crescendo, estudando, aprendendo, a gente foi trabalhando isso aí e tentando melhorar. Mas é uma coisa que nós temos que nos policiar, porque é uma tendência natural do ser humano se colocar numa situação mais difícil, em se colocar numa situação onde ele é o coitado, porque isso aí vem do ser humano realmente. Olha só essa pergunta que eu vou fazer para você. Se você chamar várias pessoas e falar das suas conquistas para essas pessoas, falar, olha, eu consegui isso, eu consegui aquilo, presta bastante atenção na reação das pessoas. As pessoas falam parabéns, falam muito bem, meio sem sal, sabe? Meio sem gracinha, porque a conquista do outro não gera uma sensação muito boa na gente, sabe? Dá uma sensação de que você está ficando para trás, dá uma sensação de que ele venceu e você perdeu. Então, tá enraizado nós, os seres humanos. Pensa comigo quando uma pessoa chega e fala assim, ó, eu perdi isso, fulano fez isso comigo, ou você já chega emocionado, chorando, você é acolhido. As pessoas que estão ao seu redor, elas te acolhem, elas te abraçam, fala que tá tudo bem, dá tapinha nas suas costas, fala que a vida é assim mesmo. Olha só como você se colocar numa posição inferior, uma posição de vítima, uma posição de fracasso, uma posição de perda, atrai a atenção das outras pessoas. Isso é um comportamento que a gente vê muito claro nas crianças. Elas fazem esse tipo de comportamento de forma instintiva para chamar a atenção. E todas as vezes que eu e você nós nos colocamos em posição de vítima, a gente está chamando a atenção. E a gente está deixando de realizar alguma coisa porque a gente está agindo de forma irracional. Porque se você for parar para pensar, colocar a culpa no outro ou reclamar, não muda nada, não resolve nada. Então isso é ser vítima. Eu separei algumas perguntas aqui para a gente conversar, para dar andamento nesse assunto.
A pergunta que eu queria começar a te fazendo é o seguinte: você se coloca com frequência nessa posição de vítima? Você já se pegou reclamando, por exemplo, do governo? Ah, a minha vida não vai por causa do governo. Esse país não anda para frente por causa dos políticos. Você já pegou se reclamando dos seus pais? Ah, eu não tenho essa vida perfeita, eu não tenho estudo, eu não consegui me formar, eu não consegui isso, não consegui aquilo por causa dos meus pais. Você já colocou a culpa, por exemplo, no seu parceiro ou na sua parceira? Ah, eu não faço isso porque o meu namorado aquilo. Ah, eu não consigo realizar as coisas porque meu esposo não me apoia. Ah, eu não consigo realizar as coisas porque a minha esposa não me ajuda. Você já passou por isso? Você sendo vítima, não conseguindo realizar as coisas que você se propôs e no final você colocar a culpa em alguém. Por que, que você não fez a faculdade que você queria? Ah, porque eu não tenho dinheiro. Tá, você não tem dinheiro é um fato. Mas por que, que você não tem dinheiro? Geralmente você vai se colocar na posição de vítima e vai colocar a culpa nos seus pais. Vai colocar a culpa no seu patrão. Ah, eu ganho pouco lá, é culpa da minha empresa onde eu trabalho, é culpa do meu patrão que não me dá aumento. Peraí. E a sua parte nessa equação, como é que fica? Se colocar como vítima é muito fácil. Porque a culpa nunca é sua. Você já se colocou nessa posição? Já, não já? Boa parte dos seres humanos com certeza faz isso. Eu tô aqui para pensar assim que eu acho que todo mundo faz isso, em certo grau. A gente tem que ficar se policiando, ficar estudando, ficar atento a esse comportamento, porque além dele ser uma coisa natural para a gente ser querido, para a gente ser bem quisto pelas pessoas, para a gente estar ali na sociedade e as pessoas ficarem em volta da gente, é uma coisa natural, né? E é muito mais fácil colocar a culpa no outro, né? Eu vejo muito isso nas religiões, por exemplo, né? Nunca é culpa da pessoa, é culpa do tinhoso, é culpa do demônio, é culpa de energias negativas. Peraí, mas e a sua responsabilidade, né? Você tem responsabilidade, caramba. Toda vez que acontece alguma coisa na sua vida, você for colocar a culpa no, no demônio, peraí, é fácil. Você tira a culpa de você e põe nele. Ai, eu menti porque eu fui influenciado pelos espíritos ruins. Mas peraí, não, e você? Ah, eu traí minha esposa, traí meu marido porque tinha energias ruins em volta de mim. Não, peraí. Ah, eu bati o carro por causa do olho gordo do meu vizinho. Não. Você está sendo vítima, você está colocando a culpa nas outras pessoas, você está colocando a culpa em outras coisas para tirar a culpa de você. Será que você não bateu o carro por falta de atenção? Será que você não bateu o carro por simplesmente bater o carro e pronto? Você não pode simplesmente pegar o fato pelo fato? Bati o carro, ponto. Pra que tem que pôr a culpa em alguém? Ah lá, tá vendo, ó? Eu bati o carro porque a minha esposa estava do lado, dentro do carro comigo, reclamando, conversando demais, eu fiquei estressado e bati o carro. Não, pera aí. Você bateu o carro porque você ficou nervoso, porque você ficou desatento, não foi culpa da sua esposa. Não foi culpa de quem estava dentro do carro com você, é você que estava dirigindo. Então, essa posição de vítima, ela faz a gente jogar a culpa nos outros. Faz a gente tirar a culpa de nós e colocar no outro. Eu chamo isso aí dentro da mentoria, eu explico para meus alunos que a gente veste uma roupinha. Ninguém é vítima 100% do tempo, mas a gente veste uma roupinha de vítima. E essa roupinha de vítima não faz bem para ninguém, porque ela te impede de alcançar os seus objetivos. Essa roupinha de vítima impede você de bater as suas metas. Você vestindo a roupinha de vítima, você deixa de ser protagonista. Você para de escrever a sua história, de realizar coisas, e fica mais preocupado com o exterior, com os outros, culpando as outras pessoas. Sendo que é você que tem que agir. Deus te deu uma tela em branco para você pintar. Em vez de você pintar essa tela e fazer uma linda paisagem, você fica colocando a culpa no outro. Ah, eu não vou pintar não, porque a tinta que eu queria tá ali com o outro. Ah, eu não vou pintar porque meu pai não me colocou. Não, peraí. Pega o que cabe a você e faça. Deixa de ser vítima. Olha só, uma pergunta que eu gostaria de te fazer aqui para você pensar, tá? As perguntas que eu vou fazer de agora para frente sobre esse assunto vitimismo é para você parar, respirar e pensar um pouquinho. Por que
que você culpa os outros? Responde aí pra mim. Por que que você culpa os outros? Você não tá na melhor forma física que você gostaria. Você não tem o corpo que você sonhou. Você não tem o corpo que você definiu. Por que que você põe a culpa nos outros? Ah, minha mãe só compra bobeira. Compra bolacha, compra pão, compra rosca, compra doce. Ai, o meu marido fica comprando só bobeira lá pra casa. Ai, eu não tenho a forma física que eu quero, eu tô acima do peso, porque lá onde eu trabalho, todo dia as meninas compram Coca-Cola e compram salgado lá não sei aonde. Ai, peraí, tá vendo? É isso que eu tô falando sobre vestir a roupinha de vítima. Quem que pega essas coisas que engorda e coloca dentro da sua boca? Quem que enfia isso goela abaixo pra você? Ninguém. Quando te chamam lá, vamos fazer uma vaquinha, vamos comprar salgado, vamos comprar uma Coca-Cola, é só você falar, não. Não veste a roupa de vítima. Veste a roupa de protagonista e pensa assim, eu tenho uma meta, eu tenho um objetivo, meu corpo que eu quero é tal, eu não vou tomar refrigerante, eu não vou comer salgado. Não adianta você fazer e colocar a culpa no outro. Então a pergunta que eu te faço é, por que você culpa os outros? Parou para pensar um pouquinho? Por que você culpa os outros? Próxima pergunta. É, ao vestir a roupinha de vítimas, né, ao ser vítima, a gente tem um comportamento de reclamar. Não é só jogar a culpa no outro, não. Reclamar é um comportamento de vítima. Por que que você, por que que eu, por que que a maioria das pessoas reclamam ao invés de resolver? Vocês conseguem entender o que eu estou falando? Vocês conseguem pensar no porquê eu reclamo ao invés de resolver? Hum? Por que que a gente reclama ao invés de resolver? Porque a gente quer atenção. Quem reclama de alguma coisa não quer resolver aquela coisa. Pensa numa criança. Por que que uma criança reclama que algo está alto e ela não consegue pegar? Porque ela quer a ajuda de alguém. Ela quer que alguém faça para ela. Por que que uma criança chega num adulto e fala assim: ai, tô morrendo de fome, eu tô com muita fome, eu quero comer. Porque ela não sabe ir lá e fazer a comida. Ela não sabe ir lá e preparar o almoço dela. Então ela começa a reclamar até que alguém escute aquela reclamação e resolva o problema dela. Então quando você se coloca numa posição de vítima e começa a reclamar, você não vai resolver nada. Você vai só gastar energia reclamando e as coisas na sua vida não vão acontecer. A razão que a gente reclama é essa, atenção. Você começa a falar, reclamar, e as pessoas começam a olhar para você. Peraí, o que está acontecendo? O que eu posso fazer? Você chega num ambiente, e o ambiente tá quente, tá calor. Aí você olha e tem um ar-condicionado. Aí você pensa, aquele ar-condicionado podia estar ligado, hein? Tá calor. Aí você começa a fazer assim, nossa, tá quente hoje, né? Nossa, mas tá um calor. Você tá sentindo esse calor? Puta que pariu. Nossa, mas tá muito quente, né? Essa sala aqui é muito abafada. Comportamento de vítima. Você chegou no ambiente, tem um ar-condicionado, você tá com calor. Simplesmente você vira pra pessoa e fala assim: moça, fulano, você pode ligar o ar-condicionado na temperatura tal aí pra melhorar aqui o ambiente? Vai lá e age como protagonista e resolve, em vez de ficar só reclamando. Pronto, tudo tá resolvido. Simples, fácil. E você não veste a roupinha de vítima, você veste a roupinha de protagonista, tá? Então, da onde que vem esse vitimismo dentro de nós? Esse vitimismo, ele vem junto com as outras crenças que foram implantadas dentro de nós. Além daquela parte que eu falei para vocês lá no começo, que é uma coisa natural para chamar atenção, para ficar ali entre a comunidade, né, para ficar entre sociedade, aquele que se destaca demais, né, ele vira vidraça, ele fica em destaque, então as pessoas vão atacar ele, vão jogar pedra, vão ficar de cima. Não, é melhor eu ser o menorzinho, eu ser o coitadinho, que eu vou ser cuidado. Pensa bem numa tribo de seres humanos primitivos e o coitadinho
que chora, que é fraquinho, que fica moadinho. Sabe o que acontece com ele? Todos os outros da tribo trazem comida para ele. Quando tem um ataque, eles protegem ele. Porque ele é fraquinho, coitado. Ele chora. Ele não sabe lutar, ele não sabe caçar, ele não sabe procurar alimento. Então ele é um coitadinho. Então todo mundo cuida dele. Provavelmente, eu tô falando aqui, você tá pensando, nossa, é assim mesmo que acontece. Tem alguém na sua família que é uma vítima assim, ó, de 100%. Que se passa por vítima porque as outras pessoas acolhem. As outras pessoas ajudam com dinheiro, as outras pessoas ajudam com recurso, as outras pessoas ajudam com tudo que a pessoa precisa. Por quê? Porque é um coitadinho. Agora, vê se tem alguém ajudando a pessoa que está com o peito empinado fazendo acontecer. Vê se as pessoas se reúnem em volta do vencedor, da pessoa que está construindo, que está realizando. Vê se está lá. Não. Talvez as pessoas nutrem até um sentimento de inveja, um sentimento de, nossa, pra que isso? Quando você vê uma pessoa realizando muitas coisas, fazendo acontecer e tal, você escuta as pessoas falar assim: nossa, mas o fulano é obcecado. Olha lá, é obcecado, tá indo na academia todo dia. Nossa, mas você ficou muito obcecado por dinheiro. Agora você só quer trabalhar, você só fala de investimento, você só fala de dinheiro. Uai, é claro, porque agora você está se destacando, você deixou de ser vítima. A pessoa pensa: nossa, tá lá em cima e eu tô aqui embaixo. Aí ela começa a se colocar na posição de vítima. Ah, mas ele consegue fazer isso porque ele nasceu em berço de ouro. Nossa, o dia que eu escutei isso aí, que eu nasci em berço de ouro, eu tive que sentar com a pessoa e explicar pra ela, contar minha história. Vem cá, deixa eu te contar minha história. Minha mãe criou eu, minha irmã e meu irmão, separada, pouco dinheiro, difícil, casa popular, estudei a vida inteira escola pública. Agora você tá vendo a minha vida, mas você não sabe o que aconteceu, como é que foi. Então não é que eu nasci em berço de ouro, eu decidi ser o protagonista e escrever minha própria história, em vez de ser vítima. Eu poderia muito bem olhar para a situação que eu passava e pensar assim: nossa, difícil demais, o governo não ajuda, coitado, minha mãe também não ajuda, por que, que não casou, por que, que não sei o que. E ser vítima e, infelizmente, agir de forma errada. É a grande desculpa das pessoas que agem de forma errada. É as vítimas da sociedade. É a pessoa que vai mentir, é a pessoa que vai roubar, é a pessoa que vai enganar, é a pessoa que vai fazer uma compra numa loja e não vai pagar. Ai, mas nesse país tudo é difícil. Toda vez que você se encontra com uma vítima, você sabe que você está diante de uma vítima porque ela reclama. Ela reclama, ela reclama, ela reclama e coloca a culpa nos outros. Então, por que nós somos vítimas? Me fala. Porque ninguém te ensinou esse caminho do protagonista. Eu, como professor de mentalidade, eu tenho a obrigação de falar que existe outro caminho. Existe o caminho de você não reclamar, levantar a bunda da cadeira, ir lá e fazer acontecer, resolver. Se você está passando por uma dificuldade financeira e o dinheiro que você tem durante o mês não está sendo suficiente, levanta a bunda da cadeira e vai fazer uma renda extra. Vai arrumar um outro trabalho. Michel, mas eu já trabalho. Mas até que hora que você trabalha? Eu paro 6 horas. Arruma o trabalho depois das 6 horas. Você vai ficar esperando a solução cair do céu. Vai aprender como fazer dinheiro na internet. Vai vender um produto digital. Vai vender produto consignado. Vai fazer alguma coisa para comer. Vai trabalhar de garçonete. Vai trabalhar de garçom. Tem um monte de opção. Não. É melhor reclamar. O dinheiro está apertado, o dinheiro não está dando, as coisas estão muito caras. Nossa, mas você viu como é que tá caro o supermercado? Meu Deus, você viu o preço da gasolina? Ninguém dá conta, pelo amor de Deus. Essa é uma posição de vítima. Em vez de você olhar para as coisas e pensar: tá tudo ruim, ninguém me ajuda. Não. Veste a roupinha de protagonista e lista as coisas que você pode fazer para resolver aquele problema. Você está com um problema físico, você não está na forma ideal que você quer. Você vai adiantar reclamar? Não. Lista o que você precisa fazer e seja o protagonista. Ai, eu sou gordinho assim por causa do meu pai e da minha mãe. É genético. Não é genético. Você pode ter um corpo bonito, você pode ter um corpo saudável. É só você se alimentar bem, é só você fazer exercício. É só você fazer a sua parte. Mas não, é mais fácil culpar o outro.
Não, sabe por que que eu tô acima do peso? Porque o meu trabalho, eu só trabalho sentado lá, é muito parado. Tá, beleza. E depois do seu trabalho? O que que você faz depois? Então você tem que parar de ser vítima e culpar os outros e reclamar e fazer as coisas acontecer. Você tem que se fazer essa pergunta. Da onde que tá vindo esse vitimismo? Tá vindo disso aí. Ninguém te ensinou que tem outro caminho. Eu sou obrigado a te ensinar e te falar isso. Você tem outro caminho na sua vida. É listar as coisas que precisam ser feitas, listar as coisas que precisam ser resolvidas e ir lá e resolver. Parar de reclamar. Parar de se colocar numa posição de coitado. Parar de culpar as outras pessoas. Tudo que aconteceu na sua vida, existe um único culpado e responsável. Você. Você é o único culpado e responsável pela sua vida. Ah, Michel, mas aí eu não concordo. Porque tem coisas que acontecem na nossa vida e é incontrolável. É porque o outro. Você tá andando na avenida, vem um e bate na sua traseira. Aí você vai falar assim: ei, Michel, como que eu não vou ser vítima agora? Não foi minha culpa, foi sua culpa. Tudo acontece na nossa vida é culpa e responsabilidade nossa. Será que você estava andando na velocidade certa? Será que você estava mantendo a distância correta? Será que você estava com a atenção plena no que você estava fazendo? Será que você estava com a energia correta nesse dia, fazendo as coisas do jeito que deveriam ser feitas? A gente atrai as coisas para nossa vida sem perceber. Olha, você precisava ter feito um investimento ou pego um dinheiro e gasto na sua casa. Ou sua esposa te pediu um dinheiro para comprar um negócio para seu filho e você, de forma mesquinha, falou que aquilo não era necessário, que não ia gastar dinheiro com isso, e foi rude, e brigou e não sei o que. Era R$ 100. Você não quis. Aí você agiu completamente errado. Aí você tá andando na rua, vem alguém e dá uma lascada no seu para-choque. Aí você vai, fica nervoso, né? Você veste a roupinha de vítima, foi culpa do outro, vai arrumar. Você vai lá e gasta R$ 200. É questão de energia, é questão do que você está atraindo para sua vida. Talvez se você tivesse resolvido aquele negócio do dinheiro da forma correta, você teria ficado com a cabeça tranquila, dirigido melhor, com mais atenção, não teria batido o carro, não teria atraído aquilo para sua vida. Eu não estou falando que a gente atrai as coisas assim, igual um imã, mas tudo tem um porquê. E você é o único responsável pelas suas condições. Pela sua condição de vida, pela sua condição de saúde, pela sua condição mental, pela sua condição espiritual. Se tem alguma área na sua vida que não tá bom, você tem que parar e pensar assim: eu sou o responsável. E lista o que você precisa fazer. O que eu preciso fazer para resolver? Reclamar não vai adiantar, colocar a culpa nos outros não vai adiantar. Então é isso que a gente precisa fazer. Aí me leva na próxima pergunta. Você é vítima ou você é protagonista? Em tudo. Em tudo. Eu comecei a me fazer essa pergunta sempre que eu estou diante de um problema. Eu fico pensando assim: peraí, eu sou vítima ou eu sou protagonista? Eu posso resolver isso? Tem como eu resolver isso? Você tem que agir em cima das coisas que você tem controle. Em cima das coisas que você não tem controle, não tem por que você colocar sua atenção e sua energia. Ó, você tem controle sobre o tempo? Sobre se vai chover, se vai fazer sol? Não. Pra que você tá reclamando do sol, da temperatura, se vai chover, se não vai? Você fica perdendo tempo com coisas que você não tem controle. Olha, o dólar subiu hoje. Você tem controle sobre isso? Não. Pra que você vai ficar colocando energia e atenção em coisas que você não tem controle? Você tem controle nas pessoas que estão ao seu redor? Não. Você não tem controle sobre o comportamento das outras pessoas. Você não tem controle sobre o que as pessoas estão fazendo, pensando. Você não tem controle. Agora, você tem controle sobre um monte de coisas. Olha aqui um exemplo que eu vou dar para vocês que aconteceu dentro da mentoria com uma aluna minha, tá? Ela tinha um problema de dentro da casa dela, a família, as pessoas deixavam as coisas jogadas. O que é isso? Tomava água sentado no sofá, colocava o copo ali do lado na mesinha. Jantava, largava o prato em cima da mesa na sala. Ia pro quarto, bebia água, deixava a garrafa d'água dentro do quarto. Aí ela, como ela era dona de casa, ela tinha que sair recolhendo as coisas da família para poder lavar.
E aquela famosa também toalha molhada em cima da cama do marido, sapato jogado do filho na casa, brinquedo do filho menor jogado para tudo quanto é lado, e ela que tinha que recolher. Aí ela veio falar pra mim, né? Tudo bem, mas e aí? O que eu faço? Você tá falando pra mim que eu tenho que agir em cima das coisas que eu tenho controle. Eu não tenho controle sobre meu marido, eu não tenho controle sobre meus filhos, eu não tenho controle sobre essas coisas que estão acontecendo. Eu falei, tudo bem, então nós vamos focar no que você tem controle. Você vai fazer uma reunião com a sua família e vai falar o seguinte: eu vou lavar a louça que tiver na pia. A louça que tiver fora da pia vai ficar sem lavar. Isso vale para as roupas, isso vale para a toalha, isso vale para os brinquedos. Sabe aqueles brinquedos, menininho, filhinho, que você deixa jogado? Vai ficar jogado. Não vai ser guardado. A hora que você procurar e não achar, não adianta vir atrás de mim. Era pra estar dentro da caixa de brinquedo, não tá dentro da caixa de brinquedo, não vem encher meu saco. Se alguém chutou, foi pra debaixo do sofá, se o cachorro pegou, se alguém quebrou, não vem reclamar comigo. É pra estar dentro da caixa de brinquedo. Então olha só, eu falei isso pra ela porque, ó, você vai agir em cima do que você tem controle. Você falou que vai lavar o que tiver em tal lugar, as coisas que tiver no lugar certo você vai dar andamento, beleza. O que aconteceu? A família não levou a sério. Por quê? Vestiram a roupinha de vítima, né? Reclamaram, reclamaram. E ela, aprendendo dentro da mentoria a ser protagonista, pensou: eu vou agir em cima do que eu tenho controle. No primeiro dia, ela lavou só o que estava na pia. Aí, acumulou 1, 2, 3 copos na sala. Uma toalha em cima da cama, um tênis jogado. Ela catou a toalha em cima da cama e jogou para debaixo da cama. Isso foi acontecendo no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia. No quarto dia, o marido tomou banho e gritou de dentro do banheiro: Bem, ô bem, pega uma toalha pra mim. Aí ela foi lá, abriu a porta do banheiro, olhou pra ele e falou assim: Não tem toalha. Como assim não tem toalha? Tem um monte de toalha nessa casa. Não tem toalha. As toalhas que tinham eu lavei. Ah, deve ser porque você deixou jogada a toalha. Eu falei que eu não ia lavar. Pera aí. Ela foi lá, pegou lá 4, 5 toalhas que estavam debaixo da cama e colocou no cesto para lavar. Ah, aqui, bem, ela estava debaixo da cama ali, estava jogada em tal lugar. Agora eu vou pôr aqui no cesto, aí amanhã eu lavo. De repente a filha gritou, né? Ah, mãe, eu quero. Não tem copo para beber água. Não tinha copo para beber água. Tinha copo espalhado na casa inteira. De repente o filhinho pequeno chorando porque o irmão mais velho pisou num brinquedo e quebrou. Mãe, o fulano quebrou o brinquedo. Não adianta vir chorar pra mim o brinquedo que eu te avisei que não era pra deixar jogado. Resumo da história, pessoal. A família entrou no eixo. Sabe por quê? Ela agiu em cima do que ela tinha controle. Todo mundo começou a perceber que eles tinham uma parcela de responsabilidade para manter a casa em ordem. Então todo mundo começou a parar de vestir a roupinha de vítima. Ela, principalmente, ela parou de reclamar, parou de brigar, ela só agiu em cima do que ela tinha controle. Eu vou lavar a roupa que tiver dentro do cesto. Eu vou lavar a louça que tiver na pia. Eu vou organizar a casa quando as coisas estiverem no seu mínimo devido lugar. E é assim que você tem que fazer, é assim que eu faço, é assim que todo mundo tem que fazer. Agir em cima das coisas que a gente tem controle. Não adianta você agir em cima do que você não tem controle. Então as coisas que acontecem no seu trabalho, as coisas que acontecem na sua vida que você não tem controle, não gasta a sua energia com isso. Gasta energia nas coisas que você tem controle. Você vai vestir a roupa de protagonista. Isso me faz pensar numa analogia que eu faço sobre ser presa e ser predador. Pensa comigo. Você é um coelho e você está ali na selva, né? De repente, aparece um leão babando de fome na sua frente. Se você é o coelho e veste a roupinha de vítima, você começa a chorar, a lamentar e culpar. Culpar seus pais pela genética de coelho que eles têm, te passou, que você nasceu coelho. Você começa a culpar o sindicato dos coelhos que não te protege. Você começa a reclamar que o leão é muito grande e você é muito pequeno. Você começa a reclamar que você tem uma corzinha branquinha e o leão vai te ver mais fácil. Se você realmente vestir a roupinha de vítima e for uma presa, o leão vai te comer. Você está morto.
Você virou refeição. Agora, se você for protagonista e pensar no seguinte: bem, eu sou menor do que ele. Eu consigo esconder em lugares pequenos. Eu sou menor do que ele, eu sou mais ágil. Pera aí, eu sou um coelho, eu posso entrar num buraco. Você começa a olhar para as coisas com a roupa de protagonista. O que, que o coelho diante de um leão pode fazer? Comparar força com o leão não tem como. Comparar tamanho com o leão não tem como. Então você, diante das coisas que acontecem na sua vida, você tem que pensar: eu sou uma presa ou eu sou um predador? Tá. Tem situações que você está na situação de presa, mas você pode ser o protagonista e olhar o que, que você tem de bom e olhar o que está no seu controle, ir lá e fazer. Fazer acontecer, em vez de choramingar, em vez de culpar, em vez de olhar para as coisas que você não tem controle. Você tem que ser protagonista. Se você for protagonista, as coisas na sua vida acontecem. Você consegue bater suas metas, você consegue bater seus objetivos, você consegue fazer as coisas acontecer. Por quê? Porque agora você é um protagonista. Você não é vítima, você não é presa, você não é um coitado. Tá bom? Então, eu tô aqui como professor de mentalidade para te mostrar esse novo caminho. Foca nas coisas que você tem controle. Para de reclamar. Para de se colocar em posição de vítima. Levanta a bunda, vai lá e resolve. Sempre que você se pegar reclamando, pega um pedaço de papel e anota o que você pode fazer para resolver aquilo. Tá bom? Como todas as lives que eu estou fazendo, no final tem uma tarefa. E a tarefa dessa live 4 é o seguinte: você vai assumir publicamente uma meta e postar a jornada dessa meta e vai postar os resultados. Por que isso? O comportamento de vítima, contrário do comportamento de protagonista, é um comportamento medroso. É um comportamento que a gente fica preocupado demais com o que os outros vão pensar. Você não controla os outros, você controla você. Então assume uma meta, assume uma tarefa, assume alguma coisa, assume publicamente: eu vou entrar numa jornada para emagrecer, pessoal. Olha só, posta todo dia foto da sua comida, posta todo dia você fazendo exercício, mostra para as pessoas que agora você é protagonista, que você não está nem aí porque elas acham, porque elas pensam e porque elas falam. Você vai agir, você vai fazer acontecer. Tá bom? Então a tarefa é assumir publicamente uma meta e postar a jornada e os resultados. Tá bom? Muito obrigado você que assistiu a live aqui ao vivo. Obrigado você que vai assistir aqui a live gravada. Deixa seu comentário, compartilha com seus amigos. Entra lá pro nosso grupo de WhatsApp, tá? Tá todo mundo lá conversando sobre leitura, meta, objetivo, sobre as coisas que a gente conversa aqui na live. As pessoas fazem a tarefa e postam a tarefa. Então, se você fizer a tarefa, posta a tarefa, me marca que eu vou te repostar, tá bom? Te vejo aqui amanhã, 12h10, para o nosso quinto encontro, para a nossa quinta live. Até amanhã, fui!